Na história de hoje, partiremos em uma jornada com o pintor amador Pedro Tavares, enquanto ele caminha pela cidade de Arles, na França. Este lugar inspirou o grande artista Vincent van Gogh a pintar suas obras de arte mais famosas. Nós ouviremos como o dia de Pedro se transforma em uma noite encantadora. Eu sou o seu narrador, Igor Alves, e esta história se chama Pintando com Van Gogh, escrita por Gillian Rogerson e com tradução de Mariana Eberhard. Pedro Tavares desembarcou do trem da manhã e olhou ao seu redor. Ele havia acabado de chegar em Arles, uma cidade no sul da França. Um lugar famoso pelo patrimônio histórico deixado pelo Império Romano e também por sua associação com um certo pintor holandês, Vincent van Gogh. O grande artista viveu na cidade por um tempo, no fim da década de 1880. Foi uma época prolífica para Van Gogh, e ali ele criou algumas de suas mais famosas obras de arte, incluindo A Noite Estrelada, A Casa Amarela e Quarto em Arles. Pedro se considerava um pintor amador e Van Gogh o havia inspirado desde cedo. Ele estava ansioso para ver em primeira mão o cenário e as paisagens que foram temas do trabalho de Vincent. Pedro ajustou a bolsa de lona em seu ombro. Ela estava cheia de materiais de pintura, incluindo um pequeno conjunto de aquarelas. Ele pretendia fazer esboços de lápis ao longo do dia para depois transformá-los em pinturas a óleo quando tivesse mais tempo. Ele tinha esperança de poder usar as aquarelas em algum momento. Ele caminhou pela pequena estação de trem e saiu para a rua. Era um dia ensolarado de julho e mesmo de manhã tão cedo, o sol emitia um calor agradável. Indícios da ocupação romana em Arles eram visíveis em diversas partes da cidade, incluindo o impressionante anfiteatro, um edifício circular similar ao Coliseu de Roma. De acordo com a pesquisa de Pedro, Arles tinha sido uma parte importante do Império Romano e muitos oficiais se mudaram para a cidade depois de suas aposentadorias. Conforme Pedro passeava, ele se perguntava quais teriam sido as primeiras impressões que Vincent van Gogh teve da cidade. Será que o artista visitou as ruínas romanas? Talvez ele tenha passado uma tarde assistindo a uma peça encenada no chão no anfiteatro. Pedro saiu da rua principal e caminhou em direção às ruas estreitas de pedra. Vendedores estavam arrumando mesas e cadeiras e abrindo grandes guarda-sóis que iriam proporcionar mais tarde uma sombra muito bem-vinda. Alguns madrugadores já estavam sentados em um acolhedor café de esquina. Eles estavam desfrutando um café da manhã constituído de croissants e café preto. Pedro os escutou discutindo seus planos para o dia. Fora das lojas, fileiras de estantes de metal expunham uma grande variedade de cartões postais, muitos dos quais mostravam reproduções do trabalho de Van Gogh. Pedro passou um tempo agradável passeando entre as muitas ruas e ruelas pitorescas. Ele imaginou que estivesse seguindo os passos de Van Gogh e pensou sobre as cenas que teriam capturado o olhar de Vincent nas horas em que ele teria sentido vontade de se dedicar à tinta e ao papel. Algumas das pinturas de Vincent mostravam pessoas caminhando na frente de igrejas ou caminhando em campos que estavam resplandecendo com flores coloridas e sentado com amigos em um café. Vincent era conhecido por criar instantâneos da vida cotidiana, a mágica do momento presente, e que este era um dos aspectos que Pedro mais admirava em seu trabalho.
Não demorou muito para que Pedro também tivesse a necessidade de capturar algumas das coisas interessantes que ele havia visto. Ele se dirigiu ao café mais próximo e sentou em uma mesa pequena e redonda, sob a sombra de um toldo. Depois de pedir um café, ele abriu a sua bolsa e tirou seu caderno de desenho e um lápis recém-apontado. Ele abriu o caderno e o colocou sobre seus joelhos. Ele pensou sobre o que ele tinha visto enquanto caminhava pelas ruas. E então começou a desenhar. Ele esboçou uma mulher jovem andando de bicicleta e desejando um bonjour a um amigo que se apoiava no parapeito de sua janela. Os pulinhos de uma criança que caminhava de mãos dadas com sua mãe. Uma fina fumaça de vapor de água saindo da janela de um restaurante. Um poodle pequeno com pelo branco fofo e sua dona, uma senhora de idade, com um cabelo igualmente branco e fofo sob seu chapéu chique. O olhar confuso de um turista enquanto ele analisava o mapa em suas mãos. Um garoto adolescente perdido no mundo online de seu celular. Pedro baixou seu lápis. Mesmo que o mundo tenha mudado bastante desde que Vincent caminhou por essas ruas, as pessoas continuavam as mesmas. Curiosas, amigáveis, bondosas, perdidas em seus próprios mundos. Pedro fez mais um desenho antes de deixar o café. Ele queria registrar a elegância desbotada das casas altas com suas venezianas de madeira, tinta descascando e portas ricamente entalhadas. Havia algo interessante nessas casas misteriosas, como se houvesse uma riqueza de histórias fascinantes escondidas dentro de suas paredes. Vincent também pintou casas, incluindo aquela que ele chamou de lar por um tempo. A Casa Amarela. Pedro saiu do café e caminhou em direção a uma das ruas que tinha inspirado Van Gogh. Quando ele chegou à Place de Fourron, ele olhou para o café à sua frente e para o punhado de pessoas que estavam relaxando, sentadas às mesas. Ele tirou de sua bolsa seu grande livro com as pinturas de Van Gogh e o abriu na página com a obra de arte chamada Terraço do Café à Noite. Vincent havia usado uma combinação de amarelos, verdes e azuis para criar a sensação de aconchego do terraço iluminado por um lampião sob o céu estrelado de cor azul marinho. O brilho do lampião realçava a textura da rua de pedra ao longo do terraço. Os tons de violeta das casas ao fundo acrescentavam uma sensação de conforto à imagem. Era uma cena convidativa e que fazia as pessoas sentirem que poderiam entrar na pintura e sentar-se a uma das mesas. Pedro fez um desenho da versão moderna da cena enquanto tentava manter a essência de Van Gogh e seu trabalho. A próxima parada de Pedro era a área ao ar livre que Van Gogh reproduziu em seu trabalho intitulado Entrada para os Jardins Públicos em Arles. A pintura mostra um homem em pé na frente dos portões abertos do parque, imerso no que parece ser um jornal. Bancos marcam o caminho dentro do parque. Neles, pessoas estavam sentadas, vestidas em roupas de cor escura. Um dossel de galhos de árvores verdes se cruzavam acima do chão de um amarelo pálido.
Pedro chegou ao parque e parou na frente da entrada. Ela não mudou muito ao longo dos anos. Os bancos ainda marcavam a passagem e as árvores abundantes cresceram em ambos os lados do caminho. Ele fez um desenho do parque, adicionando toques da cena moderna. Assim que terminou, ele deu uma olhada no caminho e percebeu um banco vazio sob a luz que atravessava as árvores. Parecia impossível de resistir. Pedro entrou no parque e caminhou até o banco. Assim que ele se sentou, ele pegou suas tintas aquarela e adicionou leves camadas de azuis, amarelos e verdes ao seu desenho do parque. A tinta secou rapidamente com o calor do sol. Depois de um tempo, Pedro se levantou do banco e caminhou para fora do parque. Ele pensou a respeito da vida de Vincent e os serviços que ele realizou antes de poder se dedicar totalmente à pintura. Vincent trabalhou em uma livraria e como negociante em um estúdio de arte. Ele também tentou a sorte como professor substituto por um tempo. Mas a pintura era a paixão de Vincent. Era o seu sonho, do qual ele nunca desistiu. Pintar também sempre fez parte da vida de Pedro. Sua memória de infância mais antiga era dele cobrindo as paredes da cozinha com uma tinta vermelho vivo, usando apenas suas mãozinhas como pincel. É claro que ninguém o havia pedido para cobrir as paredes da cozinha de tinta vermelha, mas não era essa a questão. Assim que seus pais se recuperaram do choque de ver a cozinha escarlate, eles compraram para o jovem Pedro um conjunto de tintas e uma pilha de papéis para que ele pudesse praticar suas habilidades artísticas de forma mais organizada e mais limpa. Pedro continuou caminhando por Arles, admirando a beleza dos edifícios e as pessoas interessantes que caminhavam pelas ruas. O sol batia mais quente em suas costas e o céu parecia ainda mais azul. Cada cena criava uma imagem cativante. Não é de se admirar que Vincent tenha sido tão prolífico durante seu tempo em Arles. A tarde acabou. Pedro deixou a cidade e saiu em direção à região rural nos arredores. Foi essa paisagem que fascinou Vincent e apareceu em suas pinturas de cenários com cores vívidas, galhos repletos de flores rosa pálido e nas formas intrincadas das árvores ciprestes. E, é claro, girassóis. Vincent van Gogh e seus girassóis. As flores amarelas causavam uma sensação de gratidão em Vincent e ele adorou pintá-las. Pedro caminhou ao longo da estrada rural. O barulho suave do tráfego da cidade foi substituído pelo agradável zumbido de abelhas voando pelo ar quente do verão. As árvores alinhavam-se aos campos em forma de mosaico em ambos os lados na estrada. O som do canto dos pássaros atravessou Pedro, fazendo com que ele relaxasse cada vez mais com cada passo que dava.
Ele parou em um muro de pedra e descansou suas mãos nele, enquanto olhava o campo amarelo palha à sua frente. Árvores ciprestes estavam plantadas em fila no final do campo, cada uma diferente da sua vizinha. Papoulas vermelhas dançavam com a grama dourada e alta. Incapaz de resistir, Pedro pegou seu caderno e começou a desenhar o lindo panorama. Ele logo ficou imerso em seu trabalho. Era apenas ele, seu desenho e a natureza. Usando as técnicas que ele aprendeu ao longo dos anos, Pedro usou suas habilidades para adicionar luz e sombra à imagem, desenhando linhas mais grossas aqui e acolá para realçar o galho de uma árvore, uma luz quase invisível, detalhes para as hastes das papoulas vermelhas. Assim que o desenho estava completo, ele adicionou cor utilizando os tons mais usados por Vincent: vermelhos e verdes, amarelos e azuis. O tempo passou rápido e antes que ele percebesse, tinha terminado seu trabalho. Ele o comparou com a cena à sua frente. Era a sua interpretação do trabalho de Vincent e o lembraria deste dia incrível. Pedro continuou a caminhar, mas não parou de desenhar. Havia muitos quadros irresistíveis esperando para serem registrados no papel. Uma borboleta azul e amarela estava pousada em um muro de pedra cinza, seus desenhos ficando visíveis a cada abrir e fechar de asas. Fileiras e mais fileiras de lavanda estavam alinhadas perfeitamente em um campo. O perfume relaxante ficou ainda mais forte com o calor do sol de julho. Uma cadeira de balanço de madeira estava no pátio, fora de uma pequena casa de campo. A cadeira parecia velha o suficiente para ser uma antiguidade, mas manteve seu ar de solidez e conforto. E então, Pedro viu os girassóis, não em um campo ou em um vaso na janela de alguém, mas ao lado da estrada, com um muro atrás deles, oferecendo suporte para as flores crescerem mais e mais altas. Quando ele viu o primeiro, ele pensou que estivesse ali em virtude de uma coincidência feliz. Talvez algum pássaro tivesse derrubado ali uma semente de girassol durante o seu voo. Pedro fez um desenho detalhado da primeira flor de pétalas amarelas antes de seguir seu caminho. Mas então, ele viu outro girassol a uma distância curta. Era menor do que o primeiro, mas possuía uma forma perfeita. Ele viu outro e outro.
Olhou para a frente e viu uma linha amarela brilhante com lindas flores de cada lado da estrada. Será que alguém cultivou sementes de girassol ali de propósito? Pensou Pedro. E foi seguindo as flores. Ele chegou a um entrocamento onde uma pequena trilha levava a uma casa de telhado vermelho não muito distante dali. A linha de girassóis deixava à beira da estrada e seguia margeando a trilha. Havia muitos deles agora, e eles balançavam de um lado a outro em uníssono com a brisa leve, como se acenassem para ele de perto. Intrigado, Pedro seguiu a trilha marcada pelas flores até chegar na casa de telhado vermelho. Conforme ele foi chegando perto, ele percebeu que era um café. Um toldo azul providenciava sombra para as mesas e cadeiras de madeira. Alguns fregueses estavam sentados às mesas, desfrutando uma bebida gelada. O aroma de pão assado de dar água na boca chegou até Pedro. O café parecia iluminado e convidativo. Pedro estava andando já há algum tempo e um descanso e um refresco pareciam uma ótima ideia. Ele caminhou até uma mesa próxima à porta aberta do café e colocou sua bolsa no chão de azulejo. Antes que ele pudesse decidir se ele teria que ir ou não para dentro do café para fazer seu pedido, ele viu uma mulher de vestido amarelo vivo aparecer na entrada, com um pequeno girassol atrás de sua orelha. A jovem sorriu de forma acolhedora para Pedro e o convidou a sentar-se à mesa. Ela se apresentou como Anne Marie e perguntou se ele tinha seguido os girassóis até o café. Pedro admitiu que sim e perguntou se ela havia plantado as sementes. Ainda sorrindo, ela acenou com a cabeça e disse que sua mãe havia semeado os girassóis. Anne Marie olhou em direção ao interior do café e levantou sua mão para alguém. Um momento depois, uma senhora saiu e sorriu para Pedro. Ela também estava usando um vestido amarelo e também tinha um girassol prendendo o seu longo cabelo. Ela olhou para Pedro antes de retornar ao café, de forma curiosa. Quando ela voltou, estava carregando uma jarra de água com gelo e um prato cheio de pão quentinho, queijo cremoso e frutas cítricas. Ela os colocou na frente de Pedro antes de voltar para dentro novamente. Pedro olhou para a comida e disse a Anne Marie que era exatamente o que estava precisando e perguntou como sua mãe sabia disso. Anne Marie fez um gesto com as mãos e disse que sua mãe tem o dom de saber exatamente o que uma pessoa deseja e ela nunca erra.
Pedro começou a comer com gosto, enquanto Anne-Marie atendia os outros fregueses. Quando ela voltou para retirar o prato vazio, Pedro perguntou sobre os girassóis e por que a mãe de Anne-Marie os havia plantado. Ela faz isso todos os anos, explicou Anne-Marie. Ela ama como eles alegram a paisagem. Além disso, sua mãe é uma grande fã de Vincent van Gogh e sabe tudo a respeito dele. Ela sabe o nome de cada pintura do artista e até quando as pinturas foram feitas. A mãe adorava a imagem dos girassóis mais do que qualquer outra. Ela dizia que as flores são como sorrisos capturados em tela. Vê-los sempre alegrava o seu coração. Anne-Marie pediu a Pedro para entrar no café com ela para ver a coleção de imagens de sua mãe. Pedro seguiu a jovem até o interior do café, que estava agradavelmente fresco. Ele olhou as paredes com surpresa, pois estavam cobertas de cópias das famosas pinturas de Van Gogh. Mas não era só isso. Havia ainda muitos desenhos em exposição que eram similares ao de Vincent, mas cada pintura tinha uma interpretação própria do trabalho do artista. Pedro perguntou quem havia criado as outras imagens. Anne-Marie o contou que elas tinham sido feitas por um artista que havia sido atraído para o café pelas flores na estrada. Com um brilho em seus olhos, ela perguntou a Pedro o que ele havia desenhado e se ele se importaria em mostrar seu trabalho a ela. Pedro perguntou como ela sabia que ele havia desenhado alguma coisa. Ela fez um gesto com as mãos e disse que esse era o dom dela. Ela sempre sabia reconhecer um pintor quando o via. Acanhado, Pedro entregou a Anne-Marie seu caderno de desenhos. O rosto dela se acendeu em encanto conforme ela virava as páginas. Ela parou no último. Era o desenho que mostrava o primeiro girassol que Pedro viu ao longo da estrada. Anne-Marie chamou sua mãe e, como um raio de sol, em um passo, ela saiu da cozinha. Mãe e filha conversaram baixinho em francês enquanto admiravam o girassol da imagem. A mãe balançou a cabeça, segurou as mãos em frente ao peito e sorriu para Pedro. Anne-Marie perguntou se Pedro deixaria que elas ficassem com o desenho em troca do preço da comida. Sua mãe havia achado a imagem linda e pensou que ela realmente capturava a beleza da flor. Ela adoraria colocá-la na parede junto com as outras pinturas de Van Gogh. Pedro ficou sem palavras. Mas quando ele finalmente falou,
Disse que elas poderiam ficar com o desenho de graça e que ele pagaria por sua refeição. Houve uma pequena discussão, mas Pedro disse que ele não aceitaria um não como resposta. Pedro ficou no café mais um pouco. Ele puxou conversa com outros artistas visitantes e o assunto chegou aos pintores favoritos e seus trabalhos. Alguns mencionaram as viagens que fizeram em busca de cenários para pintar, ou quando passaram dias inteiros imersos em pinturas a óleo de paisagens inesquecíveis. Aos ouvidos de Pedro, tudo isso parecia idílico e era algo que ele gostaria de fazer no futuro. Cada pessoa com que Pedro falou no café concordou que os desenhos de Vincent estavam entre seus favoritos. Havia algo mágico nas cores e linhas que faziam parecer que estivessem vivos, cada pintura contendo um toque de mágica, como se o mundo dentro delas fosse encantado. O céu havia escurecido quando Pedro finalmente deixou o café. Ele disse adeus a seus novos amigos, certificando-se de agradecer imensamente a Anne Marie e sua mãe. Ele caminhou para fora do café, mas não chegou longe antes de ouvir alguém chamando seu nome. Ele se virou e viu a mãe de Anne Marie parada sob a luz emitida por uma lâmpada no teto. Ela estava apontando para um campo à direita dele e indicava que ele deveria atravessar o campo. Pedro olhou para o campo e não pôde ver nada interessante nele. Mas era uma área agradável e levava até a estrada de volta a Arles. Então, com um aceno da mãe de Anne Marie, ele entrou no campo e caminhou pelo gramado macio. O céu foi ficando cada vez mais escuro. A lua crescente tomou seu lugar ao centro. Estrelas apareceram no céu azul marinho. A silhueta de uma árvore cipreste entrou em seu campo de visão à esquerda. Para além do campo, havia a silhueta de um amontoado de casas que estavam aninhadas nas colinas. Pedro parou de andar e lentamente se virou. Ele percebeu que estava no meio de uma das pinturas mais famosas de Vincent. A Noite Estrelada. Era lindo, tão tranquilo e calmo, tão silencioso e sereno. Pedro pegou seu caderno e começou a desenhar. A curva da lua crescente com sua auréola de luz. Redemoinhos azuis e brancos dançando pelo céu do crepúsculo. A silhueta das árvores verdes. A vila distante aninhada nas colinas. E as estrelas, tão brilhantes, tão incrivelmente lindas,
e verdadeiramente cativantes. Ele se lembrou de uma das frases de Vincent: "Mas ver as estrelas sempre me faz sonhar." Pedro continuou a desenhar. Ele se perdeu completamente na cena encantadora ao seu redor. Muito em breve, ele se sentiria parte do sonho de Vincent van Gogh.